Fala tu! Oi, gente! Para quem tá chegando agora, meu nome é Lívia, esse é o Imersões Literárias e nós finalmente estamos terminando com um pouco de atraso. Vocês estão percebendo que a voz ainda não tá 100%. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho tentado postergar, subir vídeo por conta, né, resfriado, rinite, sei lá o que aconteceu comigo, que eu fiquei afônica, ainda tô tossindo a beça. Então, se eu ficar assim meio parar assim meio repentinamente, é porque devo ter tossido e cortei na hora de editar o vídeo. Mas a gente chegou finalmente à conclusão do nosso projeto de leitura de escrever ficção. Devidamente flagueado, bonitinho aqui. Hoje é o capítulo final, capítulo 9, que tem como título Um guia para conduzir você em meio à selva. Roteiro para a escrita de um romance linear. Luiz Antônio, então, vai nos ajudar, para quem está pela primeira vez ou ainda é inexperiente, quais rememorações de tudo que a gente aprendeu aqui a gente pode usar para colocar as nossas ideias no papel. Então, se você está acompanhando a gente, muito obrigada. Se está chegando no finalzinho, tem aí, ó, não é do lado de cá, tem uma playlist aqui inteirinha do livro para você assistir. E eu te agradeço por ter chegado aqui com a gente. Então, bora papear. Eu já tô dando agora alerta, spoiler, vídeo grande. Esse é o capítulo talvez mais importante de todo o livro, porque ele vai sintetizar tudo aquilo que a gente viu sobre personagem, questão essencial, tempo, espaço, enredo, a focalização, o próprio narrador. Então aqui ele vai fazer um apanhado de tudo que ele falou nos capítulos anteriores e vai nos conduzir, como eu posso falar, de um jeito muito respeitoso. Ele não vai nos impor nada nesse capítulo, ele vai dar muita dica. Da mesma forma, e ele fala sobre isso aqui no capítulo, da mesma forma como ele faz com os alunos dele no curso de extensão de escrita criativa. Então esse capítulo basicamente é quase como se fosse a aula dele vertida para a escrita. Então, vamos embora. Ele começa o seguinte: digo romance linear, o que designa o romance que apresenta uma sucessão cronológica de eventos que é a respeito do enredo. É o romance padrão, que serve de base para todas as outras formas em que ele se apresente. Ele não vai nos aconselhar, melhor falar assim, que a gente, por uma primeira experiência que a gente ainda não está muito certo de que tipo de rumo a gente vai tomar na escrita, que a gente já comece com romances totalmente fragmentados, cheios de flashback, ou que comece com um evento muito surpreendente ou coisas do tipo. Ele vai nos aconselhar a começar do início. Toda a contação de história começa do início. Algumas é que mudam essa questão e começam do fim. Por exemplo, Memórias Póstumas, que começa já do fim, a gente já sabe que o autor já está morto. Mas para efeitos para efeitos didáticos, ele recomenda o romance linear para que a gente possa pegar no tranco. E a partir daí adquirir essa gordurinha de saber o que escrever, como organizar a nossa escrita e se aventurar um tempo depois. Mas aí é aquilo, como eu falei no início do vídeo, ele não nos impõe nada, é conselho. A pessoa segue se quiser. Outro trecho. O começar também significa a assinatura de um pacto com o leitor, que será alguém muito próximo de você mesmo. É com esse leitor que estou pressupondo que você assine o pacto. Nele você promete que vai deixá-lo interessado até a última página e que vai usar toda a sua capacidade criativa e dedicação a fim de tornar isso possível. Eu achei interessante essa fala dele aqui, que o leitor não tem obrigação nenhuma eu estou desenrolando o microfone aqui.
O leitor não tem obrigação nenhuma de acompanhar a nossa história se ele não quiser. Se ele se sentir entediado, se ele perceber que a gente fez de qualquer jeito, que a gente não se esmerou, se ele perceber que a nossa história não tem fundamento mesmo, que a nossa história não tem, sei lá, ela não tem que nem pra quê. Verdade é essa, né? Ele pode largar. Então esse pacto que a gente faz com o leitor é um pacto de eu vou fazer o meu melhor dentro daquilo que eu consigo fazer e te prometo, leitor, que dentro do meu melhor eu vou me esforçar para você não abandonar a minha leitura, não abandonar a minha história pelo meio do caminho. E eu acho que isso é uma questão que a gente tem que lembrar em toda a história que a gente escrever. O leitor não é nosso serviçal e ele não tem nem a obrigação de ficar com a gente. Quem está nessa posição de oferecer algo somos nós. Estudando os manuscritos legados por escritores, os acadêmicos que tratam de crítica genética, disciplina de origem francesa, que tem por objetivo analisar documentos literários em sua gênese, isto é, desde os primeiros projetos e esboços, para entender melhor o processo que leva à redação final ou nem sempre, usa uma expressão interessante da qual vou me apropriar: campanha de escrita, que é o período do trabalho em que o ficcionista levou para escrever certa obra. De alguma forma, quando você se acomoda diante do computador para dar início ao seu romance, ali começa uma campanha de escrita. E que bom que pelo menos quem escreve, seja profissionalmente falando ou até mesmo por hobby, entende que para a escrita criativa principalmente, você não depende muito você não pode, na verdade, depender muito da pressão, porque nem sempre a inspiração vai ser sua companheira. Você depende sim de ter liberdade de tempo para sentar diante do computador, da máquina de escrever, de um caderno, da mídia que você for usar para fazer a sua história. E você sabe que talvez você termine isso num dia, mas também pode terminar anos depois. E essa campanha de escrita, esse momento entre o início da redação e o ponto final, não pode ser desprezado. O ideal é que a gente tivesse tempo suficiente para se lançar nisso, sem qualquer pressão externa, que a gente pudesse, como os escritores de antigamente, se retirar para um lugar, um escritório, uma casa de campo, que a gente ficasse assim totalmente livre de qualquer voz exterior, mas isso não é possível ainda mais nos dias de hoje, que a gente não depende da escrita para viver. A gente, infelizmente, tem outros trabalhos e a escrita muitas vezes não é o nosso trabalho principal, mas é legal a gente dar importância a esse momento de trabalho árduo, porque escrever não é simplesmente abrir a cabeça e derramar as palavras, que elas vão cair bonitinhas assim no papel, no computador. Não, a gente sabe que escrever é uma tarefa que exige bastante dedicação. Ele vai falar do primeiro capítulo, que é o capítulo inicial, quando as ideias estão fervilhando na nossa cabeça. Enfim, ele fala assim como subtítulo desse capítulo 9. O primeiro capítulo, a pura alegria. E ele comenta de primeiro capítulo o seguinte: o primeiro capítulo nem sempre o será. Eu me expressaria com mais propriedade se escrevesse momento inicial, pois a narrativa que você escrever, embora venha a ter diferentes momentos, nem sempre será dividida em capítulos. Deixei capítulo pelo valor referencial que possui, especialmente na área de escrita narrativa. E aí nesse subtexto ele vai falar sobre o primeiro capítulo, que é esse momento de descoberta, esse momento de planejamento, que você vai voltar à questão essencial do personagem ou vai encontrá-la pela primeira vez, você vai montar o seu cenário, você vai estipular o tempo, você vai começar a dar contornos à sua narrativa. O que se espera de um primeiro capítulo? Você pode ser generoso com o leitor, acostumando aos poucos a sua narrativa. Se possível, no parágrafo inicial, apresente apenas um personagem ou dois que venham a ser relevantes e nas páginas seguintes os outros, num ritmo em que seja possível assimilá-los pausadamente com segurança.
Isso propicia a fruição e a compreensão da narrativa que apenas começa. Todo o primeiro capítulo é a apresentação de um texto, assim como os primeiros minutos de um filme, os primeiros capítulos de uma novela, os primeiros capítulos da primeira temporada de uma série nos dão o contexto que aquela história vai se desenvolver. Eu acho interessante ele falar da gente no primeiro parágrafo, ou na primeira página desse capítulo, a gente trazer basicamente o personagem central e um dos coadjuvantes que seja muito importante, ou mais importante que outros coadjuvantes, ou se são dois personagens centrais, mas a gente se ater ao básico, que quem vai ser aquele que vai levar a narrativa até o final? É esse personagem? Então eu vou nele. Porque aí os demais vão naturalmente chegando, naturalmente entrando em cena. E o nosso leitor vai ter tempo de, fulano que chegou agora é parente do outro. Esse aqui que apareceu agora não apareceu do nada, ele veio do passado. O nosso leitor vai ter um cardápio de situações ali que ele vai fazer as conexões e ele vai se sentir apto para fazer essas conexões. Se você deseja confundir o leitor, questioná-lo, jogar com as incertezas dele, faça-o no conteúdo e não no plano da compreensibilidade do texto. Tem muita gente que quando está escrevendo quer dar uma de moderninho e coloca palavras estrangeiras sem necessidade, coloca alusões históricas que no fim das contas não vão fazer qualquer diferença para a narrativa, nem serão mencionadas de novo, ou transforma um texto numa caixa hermética e o leitor que vai ter que arranjar um pé de cabra, sabe, sei lá de onde, para abrir. Não seja essa pessoa. Seja claro, ele vai aqui em algum momento falar sobre isso. O que importa num romance de qualidade é a clareza. Seja claro. Ele vai falar em algum momento, é agora. Clareza, clareza e ainda clareza. Se possível, mais clareza. Não precisa falar mais nada, né? É o que se espera de um primeiro capítulo. Você talvez se pergunte o que na prática isso significa. Bem, primeiro pensamos num daqueles inúmeros casos em que não conseguimos passar da página inicial, chateados pela falta de chão derivada do caráter vago da narrativa, ou ainda perdidos em meio a um entrevero de personagens, tempos, espaços. Ele deu alguns exemplos aqui, e num deles eu me lembro assim, meio que por alto, as primeiras linhas do texto, o narrador está fazendo divagações sobre a vida humana. Essas mesmas divagações poderiam estar na boca de um personagem, mas não, quem está fazendo é o narrador. E logo no princípio, quem não vai se cansar? Está procurando um texto, muitas vezes é para entretenimento. Não está procurando um texto para se informar. A informação, o conhecimento de mundo adquirido, várias outras situações que a gente ganha quando está lendo um livro de romance, são consequência do primeiro movimento que a gente faz de pegar um livro, que é se entreter. E aí você já começa a leitura fazendo grandes elucubrações sobre a vida humana. Não seja essa pessoa. O estabelecimento da focalização, ainda dentro do primeiro capítulo. O leitor necessita saber quem está contando a história. É o personagem central? É um narrador onisciente? É um narrador que não é onisciente? Ele só sabe o por cima? Ele só é uma testemunha ocular? Precisa saber. O leitor quer isso. Não se trata somente de definir se é em primeira ou terceira pessoa. Há circunstâncias que precisam ser consideradas para que o texto funcione. A gente, quando volta lá no capítulo do narrador da focalização, a gente lembra Luiz Antônio comentando pra gente sobre isso, que a gente até pode mudar de narrador durante a narrativa. Às vezes está em um personagem falando em primeira pessoa, às vezes vai estar em outro. Ou às vezes vai estar um personagem central em primeira pessoa, que só sabe o que ele vê, e depois troca para um narrador meio entidade, assim, meio por cima, onisciente de tudo, que sabe tudo que se vai na cabeça dos outros.
Pode até haver essa troca, mas esse pacto, essa combinação precisa acontecer com o leitor desde o primeiro capítulo. Nas primeiras linhas ele precisa saber que isso vai acontecer. Senão ele vai se perder. Ele vai ficar muito confuso e ele vai se cansar. E que é o que a gente não quer. A definição do gênero na narrativa. Aos iniciantes, recomenda-se fazer com que o leitor perceba de saída se aquilo pende mais para um romance de aventuras, um drama intimista, uma história infantil, uma aventura distópica, um thriller, uma novela de amor ou um conto policial. Afinal, já que qualquer narrativa é uma construção intelectual, o leitor procurará nela verdade e coerência. Ele até vai falar aqui em algum momento, também ainda nesse pedacinho aqui do capítulo, que não adianta nada o leitor pegar o texto achando que está diante de um conto policial e depois ele vai ver que aquilo era só um bait, era uma isca. E ele vai se transformar num romance distópico ou uma ficção científica e vai terminar como um tratado de filosofia. Não são essas invencionices que prendem o leitor. Pelo contrário, como o ser humano é dado a contar histórias desde que mundo é mundo, é uma receita que sempre funcionou. Desde o início, você manter com o seu interlocutor essa rememoração. Isso aqui é uma história que vai falar sobre X e vai falar sobre X até o final. O leitor vai ficar cativado pela qualidade da narrativa, não pelas invencionices. Agora vai falar da apresentação do conflito. É o conflito que manterá o interesse do leitor. Se quiser manter o leitor interessado, apresente o conflito já no início. Porque senão, se levar várias páginas até o leitor entender qual a questão essencial desse personagem, o que ele está sofrendo e quem seria, por exemplo, o seu antagonista, se a gente pode falar isso, até porque o Luiz Antônio não fala, né, mas ele também vai se cansar. Então, nas primeiras páginas, é quando a gente se localiza dentro daquele recorte da realidade, ou do simulacro de realidade que a gente está fazendo quando está falando uma história. Se a gente leva muito para entender da onde que está saindo esse personagem, para onde que ele vai chegar, não vai dar certo. O leitor vai ficar, de novo, entediado. Então, quanto mais cedo ele souber sobre o que trata a história, mais cedo e mais rápido ele vai querer ficar grudado nela. E óbvio, né, vai ser sustentado se o conflito continuar sendo sustentado com qualidade. Uma atenção ao conflito espoleta, que é uma nomenclatura que o Luiz Antônio dá. Há casos em que o ficcionista se utiliza de um artifício bastante hábil para preparar o surgimento do conflito central do romance. Consiste em expor na abertura uma situação conflitual com interesse para atrair de imediato a atenção do leitor. Entretanto, a narrativa se encaminha para a introdução de outro conflito mais potente, aquele que vai dominar o romance. Assim seria um pequeno conflito que dispara o conflito central. Um personagem morre, mas a investigação não vai seguir na morte desse personagem porque ela vai levar uma trama de intrigas. Isso seria uma espécie de conflito espoleta. Poxa, uma morte é sempre uma coisa que desperta curiosidade. Por que morreu? Foi por doença? Foi por assassinato? Quem assassinou? Aí começam as perguntas, né? Porque o ser humano é detetive por natureza, a gente é curioso. Dessa morte e o conflito maior é, na verdade, uma rede de tráfico internacional de pessoas. E essa pessoa que morreu, na verdade, foi uma pessoa que tentou fugir da organização e acabou, né? Queima de arquivo, acabou sendo morta. E aí um desses personagens vai se revoltar contra isso e vai procurar a polícia. Olha aí, né? É batido? É batido, mas interessa. E essa morte no princípio da história vai ser um cliffhanger, né? Vai pegar o leitor pelo colarinho, não, fica aqui que tem mais coisa para você saber. Além de servir para fisgar o interesse de quem lê, o conflito espoleta tem um ganho acessório. Auxilia o escritor ao fazê-lo afastar uma ideia que poderia ser dominante na narrativa e persistir no tratamento do conflito principal. Nessa perspectiva, o artifício do conflito espoleta dispara um gatilho psicológico em quem escreve. Então
Então ele também ajuda a organizar a narrativa. Quem tem medo do segundo capítulo? Então falamos do primeiro capítulo, em que você tem de apresentar os personagens centrais, o conflito, ou utilizar-se do conflito espoleta se for o caso. Você precisa ambientar o leitor para aquela narrativa que você acabou de começar. Agora ele vai falar do segundo capítulo. É no segundo capítulo que o personagem central se firma perante o leitor. E é no segundo capítulo que todos, ou quase todos, os personagens já são conhecidos. É nele que começamos a escrever as linhas mestras do enredo. Ele pede que ponhamos à prova o controle do material narrado. Muita gente tem dificuldade de sair do primeiro capítulo e dar continuidade à narrativa a partir do segundo, ou dar continuidade à narrativa sem que ela esteja dividida em capítulos mesmo. Os primeiros personagens foram apresentados no primeiro capítulo, nas primeiras linhas. O enredo começa a ser construído porque o conflito já foi dado. A questão essencial do personagem está sendo já demonstrada. O narrador já foi apresentado. O ficcionista não pode ser dominado por seu enredo. Ao contrário, é o ficcionista quem deve dominar o enredo. Aqui entra, não custa lembrar, o conhecimento prévio da questão essencial do personagem, mais a motivação para seu objetivo no romance e qual conflito que isso desencadeia. Assim, conhecer bem o material a ser narrado também é a primeira e principal solução para os males do segundo capítulo. Outra observação importante. Como vimos no capítulo em que trata do tempo, é no segundo capítulo que inúmeras vezes ocorre uma recuperação do passado, para que este venha iluminar e dar sentido ao presente, ou seja, o flashback. É no segundo capítulo que o que está antes do começo da narrativa aparece para justificar o começo da narrativa. Ele diz que não é legal ficar fazendo flashback logo de início, mas dá tempo ao leitor para se acostumar com o conflito e aí sim começar a voltar ao passado para explicar o presente. Outra parte do capítulo 9, o miolo, o puro tédio. Será mesmo? No miolo acontece tudo. Não é uma ponte, é isso sim o coração da narrativa. O primeiro capítulo serve para nos instigar a ler como um bem-vindo appetizer. O segundo para nos deixar mais situados no enredo. Daí por diante a história ganha corpo e justo nesse ponto concentramos toda a nossa gula. Gostamos do miolo porque nele é que ocorre o agravamento do conflito. Comparando com a novela, muitas vezes a barriga, que é o que os críticos falam quando a novela nada acontece, a barriga surge no miolo. E para nossa narrativa não ter barriga, a gente tem de se lembrar daquele gráfico, inclusive o gráfico está aqui, está na página 365. Esse aqui é o início da narrativa. Ela vem num crescendo, aqui no meio é o miolo, a tensão começa a recrudescer, até que chegamos ao clímax, em que tudo desmorona, pro bem ou pro mal da narrativa, e aí começa um arrefecimento da tensão até que vem o desfecho, que ele aqui vai chamar de fim do romance. Esse gráfico aqui tem que estar na nossa cara o tempo todo pra gente se lembrar que a tensão, ela começa devagarzinho, mas ela precisa ganhar corpo no miolo para que esse conflito atinja o seu clímax. No miolo é que acontece a articulação da questão essencial do personagem com os fatores externos, ou seja, pressões externas começam a evidenciar a questão essencial do personagem. No miolo é que se agrava o conflito, como a gente viu aqui. Como sabemos, a função primordial do enredo é tornar o conflito cada vez mais agudo, levando a um estágio insuportável. É no miolo do romance, que essa agudização ocorre. É no miolo que você deve submeter o personagem a todos os problemas que criou para ele, conforme o gráfico que eu acabei de mostrar para vocês. Se encontrar fantasmas, não fuja deles, Cássius. E aí, o Luiz Antônio vai sempre nos lembrar que a gente precisa organizar, que a gente precisa planejar, que a gente não pode deixar os nossos organogramas ou nossos apontamentos de lado. Porque fatalmente vai acontecer alguma coisa que a gente escreveu no princípio, a gente vai andando e aquele princípio lá fica perdido. Em algum momento antes do final, a gente precisa parar a narrativa e, parando a narrativa, voltar para ver o que
pode estar ponta solta, não resolvida e tudo mais. Antes de tratarmos dos finais, sugiro que você faça uma primeira revisão do material, mas com uma intenção específica. A revisão que proponho nesse momento, entretanto, visa encontrar esquecidos aqui e ali vestígios de decisões anteriores, pontas soltas que você se esqueceu de deletar. Se você planejar, diminui as chances de incorrer em erros. Então, se você suspeita que pode haver fantasmas do passado em seu romance, volte atrás e casse-os. Ou seja, chame os caça-fantasmas. Eu tenho esse costume. Toda vez que eu escrevo um novo capítulo de algum dos meus textos, ou que eu estou no mesmo texto assim, que não está dividido em capítulo, eu sempre volto, releio tudo para me lembrar da história, que muitas vezes eu não lembro mais, para ver onde é que eu parei, porque muitas vezes eu também não lembro onde eu parei, onde que na minha cabeça o conflito estava se agudizando, e para ver se esse conflito não está, de alguma forma, perdendo força ao invés de ele ganhar força. Eu sempre faço essa revisão, toda vez que eu vou escrever. E ele está falando para fazer isso antes de terminar. Mas se você puder fazer com frequência, até que você acabe de ver esse seu texto, é uma boa ideia. Antes de escrever o final, dê uma boa revisada no seu texto, para ver se não há incongruências quanto à lógica da história. Se encontrá-las, resolva-as agora, mais tarde você poderá se esquecer de fazer isso. O final do romance, o alívio sob um céu de dúvidas. Finalmente você chegou, passou pelos primeiros capítulos, venceu o miolo, conseguiu não deixar barriga. Você quer fazer um final apoteótico. Nem sempre vão se lembrar muito do final da sua história, não. É isso que o Luiz Antônio vai falar aqui, olha só. Nenhum final agrada ao leitor. Que bom, né? Num bom livro, o que fica em nossa memória é o personagem central. Se tiver de ficar obcecado por algum aspecto do livro, escolha o personagem. Quanto ao final, saiba que mesmo que goste ou desgoste, o leitor logo acabará se esquecendo dele. Isso tira um peso das nossas costas da tentativa de fazer uma coisa assim, não será uma unanimidade. Antes de irmos para o próximo item, darei 3 conselhos. Pense neles. Olha os conselhos que o Luiz Antônio nos fala. Ao final do romance, procure ser claro. De novo, ele vai falar da clareza. Você soube ser claro no início, o que foi uma generosidade para com o leitor. Mantenha essa atitude também no final. E por quê? Porque não gostaria, você, como leitor, de ler romances com finais confusos. Finais assim que você não chega nem ser um final aberto, mas um final sem pé nem cabeça mesmo, que não combina com o restante da narrativa. Leve em conta que o final da história nem sempre está no último parágrafo. Você deve estar se lembrando de que no romance não ocorre a transformação do personagem. O que sucede de fato é uma alteração da percepção do personagem acerca do conflito da história. E, em geral, esse momento é precedido por uma extrema tensão. É o clímax, quando o conflito se resolve, ou não, para o bem ou para o mal. Pois bem, depois do clímax, segue-se às vezes um trecho curtíssimo que chamo de esmaecimento do conflito, que é aquele arrefecimento da tensão, e que pode ser apenas um parágrafo. No esmaecimento se instala um relativo alívio. Relativo, pois pode ser que ele traga uma nova inquietude. Se você pretende, na verdade, criar uma trilogia, uma tetralogia, ou fazer que nem livros, por exemplo, da Guerra dos Tronos, né? Vários livros. Você sempre no finalzinho de cada uma dessas partes, você tem de fazer ali um gancho para que mantenha o leitor ávido a esperar o seu próximo texto. Eu não tenho muito esse desejo de fazer livros sequenciais, até porque eu não costumo ler livros assim. Só livros de não ficção como, por exemplo, a pentalogia, se eu posso chamar, da ditadura do Hélio Gaspari. Mas é porque um período histórico tão importante foi dividido em livros para ser melhor discutido. Apenas para isso, eu não tenho costume de ler essas histórias sequenciais. Mas se você gosta e quer investir nessa faceta da narrativa, lembre-se que nesse momento de esmaecimento você vai pegar o leitor pelo colarinho, senta aqui que eu não terminei. Mas faça isso com clareza, para ele poder perceber que mesmo que haja um gancho, ele não vai ficar perdido quanto à narrativa. Dedique o seu melhor para o final. Para a escrita da última cena,
Reserve um horário que você se sinta no domínio integral de suas potencialidades físicas e cerebrais. Isso é verdade. Quando você já escreveu muito, você está perto do final, a sua cabeça já não raciocina mais. Você começa o final e não consegue terminar. Foi o que aconteceu numa das minhas histórias. E esse texto que está lá no Wattpad, que é esse link que está aqui no Wattpad, já está umas boas semanas abandonado. Eu tenho que voltar. Mas naquele dia que eu comecei e não terminei, eu já havia escrito acho que uns 2 ou 3 capítulos na pretensão de agudizar o conflito. Então, quando eu sentar vai ser para fechar de vez esse texto. Mas eu preciso estar com a cabeça bem boa, agora não mais com a pretensão de que as pessoas se recordem da minha história e aplaudam o meu final, mas que o final seja coerente com o restante da narrativa. Ele nos traz aqui, nas páginas finais desse capítulo 9, entre a 371 e a 374, modelos de finais que ele vai sugerir para a gente poder comparar como são como o autor resolve as suas histórias. Ele vai trazer como exemplo o Ian McEwan e ele vai elencar em ordem cronológica as histórias desse escritor e vai colocar os parágrafos finais de cada capítulo na ordem. Então, o primeiro, Jardim de Cimento, de 1978. Não estávamos tristes, e sim excitados, numa espécie de torpor. Esquecíamos de falar baixinho até que um de nós fazia shh. Conversamos sobre a festa de aniversário junto à cama de mamãe e a exibição de Julie, pedindo que a repetisse. Ela chutou algumas roupas para o lado e se pôs de cabeça para baixo no movimento felino, as pernas bronzeadas mal se movendo ao atingir a vertical. Sue e eu aplaudimos baixinho. Foi um som de 2 ou 3 carros parando lá de fora, as batidas de portas e os passos apressados de várias pessoas no caminho que levava à porta da frente que acordara Tom. Através de uma abertura nas cortinas, uma luz azul giratória projetava um reflexo ondulante na parede do quarto. Tom sentou-se, piscando os olhos, e ficou observando aquele efeito luminoso. Reunimos-nos em torno do berço e Julie, inclinando-se para frente, o beijou. Muito bem, ela disse. Que soninho gostoso, não foi? Próximo livro do Ian McEwan, finalzinho, O Inocente, de 1990. Precisou parar na esquina com Nudekerweg e descansar sob a sombra de um plátano. Voltariam juntos a Berlim, não haveria outra forma. O calor era intenso e ainda faltava quase 1 quilômetro para a estação de metrô de Rudolph. Fechou os olhos e reclinou o corpo contra o tronco. Era uma árvore nova, mas aguentou o peso. Visitariam os lugares que costumavam frequentar e se admirariam das mudanças e, claro, iriam um dia até a Potsdamer Platz e subiriam na plataforma de madeira para dar uma boa olhada no muro, juntos, antes que o pusessem abaixo de uma vez por todas. Próximo livro, Amor Sem Fim, 1997. Pus a mochila nas costas e estava prestes a lhe dizer adeus, resolvendo seu problema, quando Rachel e Leon me ladearam. Nunca consegui resistir ao sentimento de orgulho, de plena aceitação, quando crianças me estendem a mão. Levaram-me até a prainha lodosa, onde contemplamos a água marrom que fluía sem pressa. Agora, disse Rachel, você pode contar também para Leon. Conta outra vez devagar aquela coisa sobre o rio. Outro livro, Amsterdã, de 98. Sim, um serviço religioso. Na St. Martin, não na St. James, ultimamente preferida por aquela gente crédula que lia o tipo de livros que ele publicava. Muito bem, St. Martin, só ele falaria, ninguém mais. Nada de ex-amantes trocando olhares. Sorriu e, ao erguer a mão para tocar a campainha, sua mente já se concentrava com volúpia na fascinante tarefa de preparar a lista de convidados. Próximo livro, Reparação, de 2001. Agrada-me pensar que não é por fraqueza nem por evasão, e sim como um gesto final de bondade, uma tomada de posição contra o esquecimento e desespero, que deixa os jovens apaixonados viver e ficar juntos no final. Dei-lhes a felicidade, mas não fui egoísta a ponto de fazê-los me perdoar. Não exatamente, não ainda. Se eu tivesse o poder de evocá-los na minha festa de aniversário, Rob e Cecília, ainda vivos, ainda apaixonados, sentados lado a lado na biblioteca, sorrindo de Annabella em apuros, não é impossível. Mas agora preciso dormir. Sábado, 2006. Ele se encaixa junto à esposa, junto ao pijama de seda de Rosalind, ao seu cheiro, ao seu calor, à sua forma adorada, e chega mais perto dela. Às cegas, beija a nuca de Rosalind. Sempre existe isso, e é um de seus últimos pensamentos, e depois só isso existe.
e por fim debilmente ao cair. Este dia terminou. Na praia, 2007. Na praia de Chesil, ele poderia ter gritado o nome de Florence, poderia ter ido atrás dela. Ele não sabia ou não teria querido saber que enquanto ela fugia, certa de sua dor de que estava perdendo, nunca o amara tanto, ou mais desesperadamente, e que o som da voz dele teria sido seu resgate e que ela teria voltado atrás. Em vez disso, ele permaneceu num silêncio frio e honrado, na penumbra do verão, a observá-la em sua precipitação ao longo da orla, ao som de seu avanço difícil, perdendo-se entre das pequenas ondas a quebrar na praia, até ela ser apenas um ponto borrado, desaparecendo na estrada estreita e infinita de seixos brilhando sob a luz pálida. Solar, 2010. 1 metro à frente das duas, Catriona trazia uma mochila desenhada de modo a dar a impressão de que carregava um koala nas costas. Viu o pai antes das mulheres e disparou na direção dele, vindo reivindicá-lo, dizendo algo indistinto, driblando as mesas cheias. Quando se levantou a fim de recebê-la, Beard sentiu algo estranho, o coração dilatando, mas ao abrir os braços para ela, duvidou que alguém jamais acreditaria se tentasse agora chamar aquilo de amor. A balada de Adam Henry, de 2014. Ficaram um diante do outro na semi-escuridão, e enquanto a grande cidade lavada pela chuva entrava em seus ritmos noturnos mais suaves e o casamento deles recomeçava com movimentos titubeantes, Fiona lhe falou numa voz calma e compassada de sua vergonha, da paixão daquele doce rapaz pela vida e da parte que lhe cabia na morte dele. Enclausurado, de 2016, e ele faz aqui uma rememoração. É um bebê quem narra essa história. Minha mãe me muda de lugar para que possamos trocar um longo olhar, um momento pelo qual esperei. Meu pai tinha razão, é um rosto adorável. O cabelo mais escuro do que eu pensava, os olhos de um verde mais pálido, as bochechas ainda coradas por causa do esforço recente, o nariz de fato uma coisinha bem pequena. Acho que vejo o mundo inteiro nesse rosto. Belo, amoroso, assassino. Ouço Claude atravessar o quarto com passos resignados para descer até a porta. Nenhum clichê. Mesmo nesse intervalo de descanso, durante o longo e ávido olhar no fundo dos olhos de minha mãe, estou pensando no táxi que espera lá fora. Um desperdício. Hora de mandá-la embora. E estou pensando na nossa cela. Espero que não seja pequena demais. E mais além de sua pesada porta, nos degraus gastos que sobem. Primeiro a tristeza, depois a justiça, enfim o significado. O resto é o caos. E aí o Luiz Antônio vai falar assim, bem en passant, o que se pode concluir dos finais do Ian McEwan. Do ponto de vista técnico-textual, períodos gramaticais complexos ou pelo menos longos, porque isso agarra o leitor. Quando você dá um tratamento de texto mais complexo, o leitor vai querer, claro, né, se esse complexo for claro, se esse complexo for até objetivo, porque a objetividade não tem nada a ver com o tamanho de uma frase. Se for complexo, mas se for claro, se for transparente, o leitor vai agarrar daquilo ali, ele vai se sentir até acarinhado com um tratamento bem dado ao texto, né? Ele fala assim, caso esteja disposto a isso, experimente dar maior complexidade e largueza aos últimos períodos gramaticais do romance, pois assim eles ficariam mais expressivos. Se possível, use mais polissílabos do que o seu normal. E do ponto de vista do conteúdo, é de um marcado lirismo. O ficcionista deixa que sua subjetividade emocional se revele, e isso ele vai fazendo ao longo dos textos que nós lemos aqui como exemplo. Um inegável otimismo nos primeiros 9 finais. O último não, porque deu para entender que a mãe desse neném assassinou alguém e está sendo presa. Mas os outros finais dá a impressão que a vida depois que a história termina não vai ser de todo ruim. Aí o Luiz Antônio fala pra gente o seguinte, tem em mente, porém, que o tom é algo peculiar de cada autor, segundo sua visão de mundo da própria literatura, e ainda que o tom às vezes muda dependendo da perspectiva com que a história é contada. Você pode assumir esse tom otimista ou pessimista, depende de como é a sua própria visão de mundo acerca da vida. Coisas a pensar. Você terminará seu romance como quiser, não há regras. E como já frisei, seria muito estranho se as houvesse, afinal de contas é literatura, né? Então o que vou dizer a seguir são apenas algumas atitudes autorais que podem prejudicar o resultado que você espera de seu livro. Escrever demais é um problema. Se o livro terminou, termine com ele. Não force, porque senão vai se perceber que você está enchendo linguiça e fica muito feio. Termine com uma cena. Evitar os sumários.
Se você pode terminar com os personagens falando, é melhor. Dá mais peso para sua história. Não é preciso dizer o que o leitor já sabe. Você não precisa recontar aquilo que já foi falado, nem subestimar a inteligência do leitor na sua capacidade de dedução. Evite considerações genéricas de natureza filosófica, estética, ideológica, política, religiosa ou outras do gênero. Você não precisa fazer isso, principalmente no seu final. Você pode puxar um personagem ou outro para, vamos dizer assim, botar na boca desse personagem a sua visão de mundo. Mas não faz isso no final, porque o leitor não está interessado em saber o que o personagem pensa sobre a vida, ele está interessado em saber como a história acaba. E o final em aberto? Se pela expressão final em aberto entendermos dessa forma positiva que o subtexto de sua história fica a cargo do leitor, trata-se de um procedimento recomendável e sofisticado. Você encerra a história sem dar muito spoiler do final da história e o leitor vai precisar sentir esse final. Ele não vai ter elementos concretos, mas ele vai pressupor o final. Aí tudo bem. Agora, deixar o final em aberto que você não teve capacidade de terminar a sua história é um convite a que a pessoa nunca mais pegue seu livro para ler. Como vimos no capítulo relativo ao enredo, isso deriva do caráter sistêmico da narrativa, e os finais possíveis no plano do enredo sempre serão coerentes. Caso você tenha aprendido alguma coisa de útil nesse livro, você só será ficcionista por inteiro no dia em que o tiver apagado da memória. É uma mensagem que o Luiz Antônio deixa pra gente. E a minha mensagem para o final desse projeto de leitura é só o início. A gente vai trazer outros livros também sobre escrita, talvez fazendo uma resenha do livro, ou fazendo mesmo um projeto de leitura. Eu aprendi muito, já tinha me surpreendido com alguns toques dele na minha primeira leitura, que foi só leitura mesmo, e agora no sistema de estudozinho, eu aprendi muito mais. Preciso de tempo agora para colocar em prática tudo que aprendi, e eu desejo que você também consiga colocar em prática tudo que você estudou comigo ao longo de toda essa playlist de escrever ficção. Eu te convido então a continuar aqui no canal. Deixa teu like se você gostou. Clica aí no inscrever-se para fazer parte do Imersões. Puxa aí no sininho para você não perder nenhuma das nossas notificações. E se você quiser, depois de ter visto toda essa playlist, se você gostou do livro e quiser tê-lo aí na sua casa, clica aqui no link da Amazon e você consegue comprá-lo sem qualquer problema. Eu te aguardo então no próximo vídeo. Um beijo!